Seja bem-vindo a mais um vídeo de estratégia trimestral do Banco Inter. Acabámos de publicar a nossa estratégia trimestral para o terceiro trimestre de 2024, que continua a ser uma estratégia pró-bolsas, pró-obrigações, pró-riscos, uma estratégia que está assente basicamente em três pilares. O primeiro, num ciclo económico expansivo, baseado num equilíbrio decente entre crescimento, inflação, taxas de juros e emprego. O segundo pilar, os resultados empresariais que se continuarão a expandir e depois uma geoestratégia e uma política que são melhores do que aquilo que parecem. E é, portanto, neste contexto de um ciclo económico expansivo e duradouro que nos encontramos que devemos continuar a investir de forma estável e regrada, tendo como base temas estruturais como a tecnologia, mas não apenas empresas tecnológicas, mas sim empresas que incorporam também a tecnologia no seu modelo de negócios. Por exemplo, a Inditex, que é cada vez mais uma empresa ligada à tecnologia, embora seja uma empresa de moda, ou uma empresa como a Intuitive Surgical, que utiliza a tecnologia para desenvolver dispositivos médicos de ponta e incorpora cada vez mais a tecnologia no seu modelo de negócios. Abordando então o primeiro pilar desta nossa estratégia trimestral, o ciclo económico expansivo e duradouro em que nos encontramos, vemos que nos Estados Unidos temos um crescimento bastante generoso, à volta dos 3%, enquanto que na Europa o crescimento é suficiente para evitarmos um cenário de recessão à volta do 1,5%, 2%, e é este menor crescimento na Europa ligado também a uma inflação que desacelera mais do que nos Estados Unidos. Na Europa veremos que temos uma inflação já à volta dos 2,5%, enquanto que nos Estados Unidos continua a oscilar entre os 3% e os 3,5%, que podemos ver então que o Banco Central Europeu começou já a cortar as taxas de juros primeiro do que a Reserva Federal. Mas, portanto, teremos este crescimento generoso nos Estados Unidos, um crescimento decente na Europa. Vemos que na Europa a inflação desacelera, assim como nos Estados Unidos, embora se mantenham acima do objetivo formal dos 2%, e os bancos centrais começam a aceitar que esta inflação será um pouco superior de forma semi-estrutural. Nos Estados Unidos estará à volta dos 3%, 3,5%, enquanto que na Europa ficará à volta dos 2,5%, e isto permite aos bancos centrais cortarem as taxas de juros, mas não lhes traz esse sentido de urgência para fazer cortes repentinos e provocar novamente uma queda das taxas de juros até perto do nível zero, e que torna então este cenário de crescimento económico bastante mais favorável. E aquilo que esperamos para os bancos centrais é que se produzam sim os cortes de taxas de juros, mas que sejam menos e mais tardios. O BCE já cortou as taxas de juros no dia 6 de junho, na sua reunião de junho, e esperamos que, ao contrário do mercado que espera ainda um segundo corte do BCE este ano, nós esperamos que este seja o único corte de taxas de juros do BCE em 2024, e o mercado espera também 2 cortes de taxas de juros por parte da Fed. Nós esperamos apenas um corte de taxas de juros na reunião de dezembro. E, portanto, este cenário de crescimento decente, de uma inflação controlada, das taxas de juros em sentido descendente, permitem-nos então ter uma economia sustentada num pleno emprego que se manterá assim, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Na Europa a taxa de desemprego é um pouco superior, o que não significa que não esteja em pleno emprego, é apenas um pouco superior devido à maior aceitação que nós europeus temos em relação aos subsídios de desemprego do que nos Estados Unidos, mas este nível de desemprego à volta dos 6,4% nos Estados Unidos, na Europa continua a ser, é considerado um nível de pleno emprego. E, portanto, estamos perante este primeiro pilar de um nível sólido, de uma economia sólida, num ciclo expansivo e duradouro em que nos encontramos, e é aí que passamos para o segundo pilar, que são os resultados empresariais, que acabam por ser o que guia o mercado no médio e longo prazo. O curto prazo costuma ser impactado pelo ruído do mercado, com o vai e vem provocado pelas notícias que acabam por empurrar ou arrastar as bolsas, mas no médio e longo prazo aquilo de que depende do mercado são os resultados empresariais, que veremos que se irão continuar a expandir tanto nos Estados Unidos como na Europa. Serão melhores nos Estados Unidos, onde esperamos crescimentos de resultados de cerca de entre os 11% e os 14% por ano durante este período de 2024 e 2026, o que significa um crescimento acumulado de quase 40% ao longo destes 3 anos, enquanto que na Europa teremos um crescimento sim, mas mais modesto, à volta dos 7%, 8%, que nos permitem então
aliar este crescimento dos resultados empresariais com a queda das taxas de juros por parte dos bancos centrais, nos potenciais de bolsas que continuam a ser atrativos. No caso dos Estados Unidos, mais atrativos porque o crescimento dos resultados é maior, à volta dos 20%, já com as valorações das bolsas a olhar para o final de 2025, porque encontramos-nos agora já na segunda metade do ano e a partir deste momento nós analistas o que fazemos é olhar já para o final para dezembro de 2025 em vez de dezembro de 2024, porque damos como bastante seguro já as previsões de crescimentos de resultados para este ano de 2024 e o que nos interessa é o futuro, então olhamos já para 2025. E, portanto, até ao final de 2025 esperamos um crescimento da volta de 20% na Bolsa Americana e um crescimento também, ou uma subida também na Bolsa Europeia, um pouco mais modesta, à volta dos 8%, tendo em conta também que os resultados empresariais irão subir de forma mais lenta do que nos Estados Unidos. E, portanto, temos então um ciclo económico expansivo onde nos encontramos e onde iremos estar durante pelo menos este período de 2024 e 2026. Os resultados empresariais irão continuar a crescer e a dar impulso às bolsas. E, por último, temos os riscos que podemos ver impactar o mercado. São eles a geoestratégia e a política. No entanto, os riscos estão a diminuir e o cenário parece bastante mais agradável para o mercado. Em termos geoestratégicos, temos duas guerras neste momento ativas. Temos a guerra na Ucrânia, continua a invasão russa da Ucrânia. No entanto, a Rússia está numa posição um pouco mais debilitada por dois fatores. O primeiro, porque não conseguiu o acordo com a China em relação ao abastecimento de gás. E segundo, porque foi aprovada a utilização de armas da NATO em território russo, no caso de haver ataques russos oriundos dessa região e que, portanto, debilitam a posição da Rússia em relação ao seu ataque para a Ucrânia. Consideramos que esta será uma guerra é uma guerra de desgaste, de longo prazo e que provavelmente terminará como a Guerra das Coreias com um armistício. E a segunda guerra é Israel, que acaba por ser uma guerra que foi bastante preocupante no final do ano passado e que o principal risco era que houvesse um contágio de todo o Médio Oriente em relação a este antigo conflito entre Israel e a faixa de Gaza, e o que temos visto é que este contágio parece cada vez menos provável, portanto os riscos aí também diminuem. E depois temos os riscos políticos, principalmente a instabilidade política na Europa e em particular em França, onde vemos o populismo a ganhar cada vez mais força. A situação é uma situação para a qual temos que estar atentos. No entanto, se olharmos para exemplos como a Itália ou os Estados Unidos, que conseguiram sobreviver a estes surtos de populismo, nada nos faz crer que em França será diferente e que tenhamos um impacto assim tão grande naquilo que toca ao mercado. E, portanto, em termos de geoestratégia e política, os riscos existem, mas estão a diminuir. Encontramos-nos num ciclo económico expansivo, temos os resultados empresariais a subir e aquilo que vemos é que a nossa estratégia se mantém assim perante este cenário pró-risco, pró-obrigações, pró-bolsas e que devemos manter-nos investidos de forma estável e regrada, tendo como base da nossa carteira temas estruturais como são, por exemplo, a tecnologia, não só a tecnologia, mas também empresas que incorporam cada vez mais a tecnologia no seu modelo de negócios. Obrigado.